antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. E bom dia, pra quem tá chegando. Nossa convidada tá aí, Carlinha, Su. Vamos esperar a Marília. E Marília, chamar. Bom dia! Bom dia, flor do dia. Danny Black viu com nascimento no frio daí? Eu tô aqui com ele. Bom dia, Anice. Bom dia a todos que estão aí. Bom dia, querido. Opa, tô tentando. Meu negócio não tá ficando firme. Vou mudar. Então, Tu quer que eu já vá? vai falando, claro, enquanto eu me Quer que organizo. eu vá explicando quando você se ajeita aí? Tá show. Bom, gente, esse projeto da Raiz aos Frutos, ele veio de uma forma muito orgânica, como tudo que acontece aí no IBDCist, que eu tenho o privilégio de ser testemunha que é de verdade assim. Porque a gente tem força quando a gente está no nosso lugar, né, Nice? Então eu percebo que é essa a missão do Instituto e chegou esse projeto dessa forma, que busca justamente traçar uma analogia entre o crescimento de uma árvore e a expansão do direito sistêmico, né? Então a gente começou falando das raízes, agora a gente vai receber hoje a Alissa, que traz aí esse aspecto da juventude, da releitura, né, do direito sistêmico, que ela já está saindo da graduação com essa postura de vida, porque é, antes de tudo, uma postura de vida. E já que você trouxe aí uma música, né, eu amo a conexão também com as artes, e eu estava ouvindo uma música da Marisa Monte, que é As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. E eu acho que mais do que procurar, o IBDCist está com vocês, está na expansão do direito sistêmico. Na verdade, foi um encontro, foi um reencontro meu comigo mesma, e que depois disso reverberou em todos os sistemas aí que eu faço parte. Então, eu realmente acredito que esses frutos, eles sabem crescer e sabem a força deles, e como já diz até aí um preceito clássico, né? A gente deve florescer no lugar que a gente foi plantado. Então, eu só agradeço, só tenho muita alegria de ouvir aqui a Alissa, que já aprendo muito com ela. Ai, que delícia, já me organizei aqui. Ai, bom dia, querida. Você é sempre tão bem-vinda. É uma alegria poder contar com você, com a sua força, com a sua empatia, o seu carinho, o seu carisma, tudo de bom que você significa e personaliza, né? E principalmente, né, o fato de você ser de verdade, né, Marina? Então, em tempos atuais tão controversos, né, quando a gente tem a bênção de cruzar com pessoas que são de verdade, é um presente dos céus, né? Eu sempre falo isso. Porque no sentido de realmente, né? Como assim pessoas ser de verdade, né? Ser quem você é de verdade, estar em conexão com a sua essência, com aquilo que você é, o seu propósito, aquilo que você veio fazer, aquilo que você escolheu, né, antes de vir fazer. Você cumprir lindamente a sua missão já dentro do seu sistema e onde você faz parte. E esse despertar sistêmico, esse seu florescer é lindo, né? E é transformador, eu tenho o privilégio de acompanhar. E isso é algo que me emociona sempre, né? Porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas que são de verdade. Por isso que eu falo que o direito sistêmico é a tecnologia da alma, né? São essas transformações que acontecem, né? Que fazem realmente as pessoas florescerem. Outro dia eu ouvia também o Fábio de Mello, que eu gosto muito de acompanhar as missas dele, o padre, né? E ele dizia, eu achei muito interessante dessa questão do joio e do trigo, né? O que você escolhe alimentar dentro de você, né? O joio ou o trigo, né? Nas suas relações, em tudo, né? Então,
sigamos sendo o trigo, né? E nas relações, o sal da terra, né? Como também fala a música linda do Beto Guedes, né? E a gente tem a alegria de ter aí a Alissa para agora trazer a visão dela de quem cresceu no movimento, literalmente, enquanto também estudante, né? E é esse lugar dela que tem muita força, né? De onde ela vai falar. Então, os frutos, né? E eu falo que vocês, né? Você, a Alice e tantos outros que eu percebo essas transformações me motivam a continuar firme e forte, né? Em prol desse movimento que responde tantas questões existenciais e que nos fortalece primeiro enquanto seres humanos, né? Resgatando a nossa própria dignidade, né? Porque só nesse lugar, com essa consciência, que nós nos tornamos ainda mais dignos e principalmente preservamos os outros, né? E os protegemos, né? Das nossas questões. Então, quanto mais a gente sabe da gente, mais a gente se torna consciente, como diz a Carlinha que está aí também, a consciência realmente é fundamental, né? Você virar a chave, né? Caso contrário, você fica à mercê das suas próprias questões internas e vai estando e atuando na vida de uma forma muitas vezes não muito não seria adequada, né? Mas uma forma, na verdade, coerente, né? A questão é a coerência, essa é a palavra, né? Você precisa ser coerente, né? Entre o que você fala, faz, sente e se posiciona, né? Então, Marília é uma das pessoas mais coerentes que eu conheço nesse movimento e essa sua série, essa sua criação linda, né? Mostra a sua pureza e beleza de alma e que me emociona sempre. Gratidão, querida, você faz a diferença na minha vida no Instituto e onde está. Eu que agradeço, Nice. Você colocou justamente esse aspecto das pessoas, né? Eu acho que aqui somos todos apaixonados por pessoas. Então, já que a gente está trazendo a Alissa, aí é impossível não tocar um pouquinho na questão do ensino, que é a minha paixão também. E justamente a percepção que eu tive foi de que o advogado, ele vem dessa etimologia do advocar, né? Do pegar, como se fosse uma espécie de dar a voz. E eu acho que o sistêmico, ele traz muito essa consciência de que a gente não dá a voz, porque as pessoas já têm voz. Só que a gente justamente talvez consiga transpor uma necessidade interna dela para o ambiente do direito, para uma demanda que, como pessoas com o conhecimento técnico que temos, a gente consegue passar para o judiciário, para o sistema de justiça como um todo, ou até fazer uma conciliação, uma mediação entre as próprias partes, mas é o que eu percebo, é que o nosso lugar ele é de simplesmente perceber a força daquele ser humano e advocar apenas para uma outra linguagem, a força que ele já possui. Então, é o que eu sinto assim, nesse movimento, e acho que os advogados são fundamentais nesse processo, né? Justamente por terem essa possibilidade. E pela própria liberdade, né, dos advogados, né, no sentido de eles podem escolher muitas coisas, né, e que às vezes quem escolhe uma carreira pública fica um pouco vinculado ao cargo que ocupa, né. Acho que a autonomia nossa é muito maior, né, em vários aspectos, né. Então, graças a essa liberdade que temos, também de expressão que estamos aqui, né, nesse movimento, construindo organicamente, cada vez com mais sólido, né, mais força, aquilo que vem de verdade, né, trazendo benefícios, acréscimos, né, ao dia a dia de cada um e uma possibilidade de estarmos mais lúcidos, conscientes e disponíveis para a vida, né, na vida com toda a força. Então vamos lá? Você quer falar mais Vamos, alguma bem-vinda, Alissa. Não, só agradecer e estou aqui acompanhando. Dar as coisa? boas-vindas para a Alissa e agradecer mais uma vez. Aguardo as contribuições de todos. Estão todos convidados a interagirem conosco, tá bom? Beijo, Marília. Vou chamar Um ela. beijo enorme.
E bom dia! Dia. Ai, gente, como falar da Alissa, né? Sem me emocionar. Olha a mamãe aí, Lalinha, família presente. Falar da Alissa eu preciso engolir o choro mesmo, né? Literalmente, porque olhar para ela e perceber toda essa força, bom dia Raquel, essa força do feminino de transformação que agora está aí, né? Gestando vida e que já floresceu de uma maneira que me surpreende todos os dias e me emociona e me ajuda a ficar no meu lugar, né? Com essa docilidade, mas também firmeza, com essa certeza de que ela tem voz, né? Até a Marília avocou a questão da voz e é isso mesmo, né? A Alice, eu fiz exatamente isso com ela. Auxiliei que ela se liberasse para se expressar e ser de verdade, sem medo, né? Acho que o nosso processo, bom, para quem não conhece, a Alissa Schmidt de Mateu, ela é gaúcha, filha da minha primeira irmã Nádia, que está aí nos assistindo. E minha primeira irmã mesmo, a minha irmã de alma, a minha irmã, né, a Lala que me ensinou a andar, dar os primeiros passos, foi a mãe da Alissa que fez isso. Eu acho que então, em retribuição a esse movimento da Nádia de me ensinar a caminhar, a andar, né, dentro de uma escola, de uma sala de aula, que meu pai é professor, era do lado, né, de casa. Aquelas escolas multisseriadas, para quem é mais antigo deve conhecer. No interior era assim. Aí a Alissa, então, é fruto né, desse mesmo sistema. Filha da Lala, da Nádia, Lala para casa, né? E ela é minha filhada do coração, sou madrinha. E para minha surpresa, toda a família hoje mora em Florianópolis, né? São todos gaúchos, né? Estão em Florianópolis. O aniversário da Valentina, nossa querida Valentina, minha sobrinha, inaugura o tempo deles aqui, né? Porque eles chegaram quando ela fez 1 aninho, agora ela já vai fazer 6 na próxima semana. E isso muito me deixou feliz e forte, tanto que a Alissa logo veio trabalhar comigo, né? Ela não estudava direito ainda na ocasião. E, inclusive, ela tinha sérias ressalvas com o direito, né? Mas como ela estava chegando, precisava de trabalho. Eu precisava, justamente porque a estagiária estava de férias e estava se encaminhando para o final do curso, iria se distanciar mesmo do escritório, a Alissa chegou. Então, eu estou situando vocês para que vocês compreendam, né, a trajetória dela dentro do escritório, comigo, na minha vida desde sempre, né? Conheço ela desde a barriga da mãe dela, então é a vida inteira. E agora ela está aqui comigo para contar o que para ela, né, representa toda essa transformação que ela vive comigo todos os dias, né, desde que eu ingressei nessa. Desde sempre, né, Alissa? Porque eu sempre fui sistêmica de alma, só não sabia o nome, assim como tu e como todos nós, né? Esse despertar. Então vamos lá, essa é a doce Alissa, com essa doçura de ser humano que eu tenho o privilégio de conviver todos os dias. Bom Obrigada. dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Super bem. Tá bom, então. Primeiramente, eu queria agradecer a Marília, né, por esse projeto lindo que ela fez e por ter incluído os estudantes. É muito importante, né, esse movimento e eu acho que reforçar diante da academia é essencial. E da mesma forma que tu, para mim é difícil também falar de ti, ainda mais nesse momento que a gente está manteiga derretida. Mas agradecer também por esse teu movimento, por essa tua força, tua garra, pela tua determinação e pela tua transparência. É como tu mesmo disse, eu desde sempre te acompanho, né? E o que me impulsionou a fazer direito é ver como tu faz o direito. Então, para mim, isso realmente é algo impagável. Poder conviver contigo diariamente é impagável também. Não tenho palavras para expressar, porque é um eterno aprendizado. É um aprendizado diário como profissional e como ser humano. Então, realmente, me toca muito falar de ti e desse movimento, porque eu sei o quanto tu leva isso a sério, o quanto tu te dedica a isso e o quanto tu já foi atacada por isso e não desistiu. E continua sendo, porque eu, como eu disse, convivo diariamente, eu sei o quanto isso para ti é importante.
Então, esse lugar é teu, a pioneira. Para mim, o direito sistêmico é tu. Com certeza reconheço, né, de onde vem, tem a hierarquia, com certeza, mas para mim, pela convivência na advocacia, que são campos distintos, né, na advocacia é tu, e poder conviver contigo e ter esse aprendizado é algo que para mim não tem palavras que eu possa expressar. Então, agradeço profundamente por estar aqui, por estar nesse movimento contigo. Como eu sempre te falei, a gente vai estar juntas sempre, de mãos dadas. Tu pode contar comigo sempre. E vamos juntas, né? Que eu acho que o amor, ele brota no coletivo. Então, poder conviver com pessoas especiais como a Marília, a Suelena, Pierre, enfim, tantas, a Diane, que agora também, né, vem para fazer parte, corroborar do nosso instituto. É algo que a Carla, que chegou, né, como a gente mesmo mexe, veio no furacão, ela chegou e nos deu eu acho assim que são pessoas que vêm para agregar a nossa construção, Nice. Só que essa construção, ela é tua, é pela tua garra mesmo, pela tua determinação. Esse lugar é teu. Então, eu agradeço sempre profundamente. Agradeço a minha mãe também, que está aí, meu pai, que, né, se não fosse eles, eu não estaria na vida. Agradeço também por esse movimento. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que o Instituto, ele abre portas e janelas para o direito sistêmico. E eu acho que isso é essencial para a academia, né? Ter esse olhar. Eu acho que o Instituto tem esse papel de trazer de levar o direito sistêmico para a academia, que ainda não temos, né, esse movimento. E ainda assim temos algumas dificuldades para inserir. Eu sei pelo fato que pelo meu próprio trabalho de conclusão, que eu tive, né, que eu estou tendo um desafio, a minha própria orientadora, né, ela disse, Alissa, tu sabe que é um desafio. E eu disse, eu sei que é um grande desafio. E nessa fala dela, ela me impulsionou para que eu fizesse esse movimento, de estar escrevendo, né, referente a esse momento, que eu acho que é essencial e necessário para todos os acadêmicos. Eu acho que a gente precisa sair da faculdade com essa visão, né, essa visão sistêmica, enfim. Ontem até eu estava olhando a live da Marília, do curso GPC ali, e estava a professora, acho que é Maria Ângela, me corrige, Marília, e ela disse uma frase que para mim foi bem na hora que eu entrei e me tocou, que a educação ela é a única maneira da evolução da consciência. E é verdade, é a partir da educação que a gente vai trazer esse movimento, que a gente vai abrir esse movimento. Então, eu acho necessário e fundamental eu já ter esse olhar, né, pela convivência que eu tenho com a Nice aqui no escritório. Para mim, é algo que, como eu sempre falo, aqui realmente a gente vive o direito sistêmico. A Nice, ela demonstra, né, todos os dias da forma que devemos trabalhar com essa postura sistêmica. Então, eu acho que é algo que os jovens, né, nós acadêmicos, precisamos ter esse conhecimento. Não adianta mais, esses tempos até quando eu estava olhando a live do Dr. Paulo Brincas com a Eunice, da OAB, ele disse, né, que o judiciário, ele resolve o processo em si. O conflito, ele vai continuar ali, ele vai continuar emergindo. Então, a gente precisa saber trabalhar o conflito. A gente não pode mais olhar o conflito como algo negativo ou algo que né, é prejudicial. A gente só precisa compreender o conflito e saber trabalhar o conflito. Então, eu acho que esse movimento vem para reforçar esse trabalho, né? Essa postura sistêmica que é o que os advogados precisam e que precisa ser inserida na academia. Na verdade, né, Alissa, o que acontece, né? A gente tem na faculdade, eu falo a gente porque muita cadeira de processo, né? Só cadeira de processo e, de fato, a gente não tem a possibilidade de aprender, né, questões básicas existenciais, a filosofia do direito. Eu acho que a filosofia sistêmica, né, de alguma forma, esse conhecimento precisa ser trazido porque assim é, né? E facilita muito, nos dá muita qualidade de vida, né? A gente sente esse impulso, né, Alissa, de propagar isso
porque a gente percebe as mudanças, né, na nossa própria, a nossa transformação. Então é de dentro para fora, né, o quanto faz sentido, né, você trabalhar com o direito de uma forma que fica confortável mesmo de dentro, né, que você consegue acolher o cliente, olhar para ele. Mas isso é algo que a gente não aprende, né? Não nos é ensinado. O que que era? É isso que o Paulo Brincas até falou, né? Não tem mais espaço para advogado gladiador, né? Tem um advogado. E o que que a Constituição nos convida, né? Até o Pierre falava isso ontem, né? A questão da pacificação. O que que é a pacificação? Nós somos agentes de pacificação. E, na verdade, a gente aprende na faculdade a guerra, a arte da guerra e não a arte da pacificação, né? Então, é esse o convite agora. Então, essa transformação, é esse desconstruir, é que nem a Carla falou, né? Ontem também, foi na terça-feira que ela esteve aqui, ela disse, a gente tem que desconstruir aquilo que a gente aprendeu. Então, o direito sistêmico justamente nos amplia a consciência, nos proporciona essa desconstrução de forma coerente, né? Faz sentido. É por isso que tem força, porque vem de dentro, né? Porque nós somos sistêmicos de alma, todos nós, né? Alguns mais ou menos despertos. Então, isso nos dá qualidade em todos os aspectos, né, Alissa? E eu vejo você, né, toda vez, nossa, olha só, o professor tem um tom bélico, né? O professor instiga o tempo todo o conflito. E a gente amplia o olhar para o professor e fala, eu vejo suas lealdades, né, Alice? Eu vejo que você não ampliou ainda, você não foi além, né? Você não percebe, você não consegue saber o quanto você é leal ao seu sistema e está tendo essa postura por conta disso. São suas lealdades sistêmicas, né? Que o sistema, o nosso sistema, é muito forte, isso é fato. Ele, para nós, né, Alice, a gente sabe, estamos num viés, nós somos do mesmo sistema. E a gente sabe o que é essa força, né? O que nos desafia, nos impulsiona, né? São mulheres transformadoras que vêm e que nós somos impelidas a isso e a trabalhar a questão de equilíbrio com o masculino, né? Trabalhar essa questão de trazer e dar esse lugar e ocupar o nosso lugar, né? Sem que um se sobreponha ao outro com equilíbrio, né? Eu falo sempre que a Alice, inclusive, nos ensina isso no relacionamento dela, né? Ela tem uma sabedoria intrínseca, né? Que ela só traz transbordar agora. E que eu sempre percebi nela. E que isso, ela, inclusive, ela me disse, como que eu vou trabalhar com direito? Eu não vou, combina comigo. Fala disso aí, Alissa, do quanto esses conflitos que tomaram, porque eu aposto que tem mais gente nesse processo. Né? Que é importante deixar esse registro, né? Na verdade, logo que eu comecei ali contigo no escritório, para mim era por mais que eu percebia já o teu movimento, antes mesmo de tu iniciar a pós, é aquilo que a gente, né, fala, tu sempre foi sistêmica. Então, quando eu entrei, antes mesmo de eu vir para Florianópolis, o direito sempre foi algo que me chamou muita atenção, mas para mim tinha uma certa incoerência. Porque a gente falava, a justiça traz a paz social, a pacificação social. E para mim, sempre aquilo ali, eu ficava, como que traz a paz social se duas pessoas que até certo momento se amavam, seja no direito de família, ou trabalhavam juntas, seja no direito do trabalho, chegam no judiciário e entram numa guerra. Qual é a pacificação social? A partir que né, o juiz ele dá uma sentença que uma das partes com certeza não vai sair satisfeita. E aquilo para mim gerava uma certa incoerência e algo que me fazia ficar com o pé atrás de fazer o próprio direito. Tanto que eu fiz administração, fiz contabilidade, fiz engenharia de produção e nada para mim fazia sentido, porque realmente era o direito que me instigava, mas ao mesmo tempo eu tinha esse pé atrás. Porque como? A partir de onde o que é a pacificação social, né? Realmente. E até agora eu estou lendo um livro que, né, por indicação tua aqui, da Cultura da Paz e Mediação, do Demar Egger, esse aqui. Ele até tem uma parte que diz do livro que a melhor sentença é a vontade das partes. Aquilo ali para mim, quando eu li, ufa, faz sentido, faz total sentido. Porque realmente, no momento que a gente delega para um terceiro decidir a tua vida, para mim isso não faz sentido. Com certeza deve haver, né? Tem casos que a gente, às vezes é necessário ingressar, né, no judiciário, não é tirar essa força do judiciário, não é essa questão. Mas tem alternativas fora do judiciário, tem questões que podem ser resolvidas extrajudicial.
Então, quando eu comecei a fazer, a substituir a tua estagiária, que até então eu fazia contabilidade naquele momento, eu pensava, quando eu comecei a primeira semana, eu já vi, opa, peraí, mas o direito não é o que eu estava pensando, mas pelo fato de eu perceber contigo, porque daí no momento que eu entrei na faculdade, que foi meio semestre depois que eu estava ali contigo já, para aí, volta tudo de novo. Porque a faculdade te ensina o litígio, né? Você ensina o processo. Não, tu tem que saber ganhar, porque é o ganha, né? Que é o... Imagina tu perder pro teu cliente. Aí a gente volta para toda aquela questão que também a gente trabalha no escritório, é perceber as lealdades do cliente, perceber o cliente em si. Porque senão tu vai lá, tu perde uma sentença, a gente se acha o pior profissional do mundo. Então, a necessidade disso ser inserido na academia é fundamental até para a própria saúde do profissional, para a própria saúde do advogado. Porque senão a gente vai chegar lá no fim de uma sentença e vai... O que eu fiz errado, né? O porquê não saiu exatamente como deveria ser se eu apliquei a lei, né? A lei está aí para todos. Então, eu acho que isso é... E aí, num certo momento, quando começam os estágios e a gente tem que assistir a audiência, teve uma audiência que eu me deparei também com um colega que até esteve no escritório. Aquilo para mim me chocou, porque ele tinha da boca para fora um discurso do acordo, de ser favorável a esse olhar, de olhar para o cliente. Só que ele não me reconheceu na audiência, que eu estava como aluna assistindo essa audiência. E aí ele foi até estúpido com a própria juíza, que era uma mulher. Então aquilo para mim, eu fiquei, gente, ele mal cumprimentou o colega advogado, se trataram como inimigos, literalmente como inimigos. Você entra numa audiência, os envolvidos, né, que no processo são as partes, mas a gente já traz essa denominação como os envolvidos, nem se olhavam e era um casal. E aquilo ali para mim ficou... Aquilo ali, daí até cheguei e comentei no escritório, né, comentei contigo nisso, referente a esse movimento do colega, e aquilo me chocou. Eu disse, peraí, mas até que ponto vai? E ele queria demonstrar que ele sabia o processo, porque daí ele fez embargos, ele entrou com recurso, ele agravou, ele fez tudo o que tinha para ser feito. E então aquilo ali para mim também, eu voltei, eu disse, para aí. Volta, né? Respira. E aí foi onde eu comecei, eu disse, não, eu preciso escrever sobre isso, né? Porque isso precisa ser trazido e precisa ser olhado da maneira que deve ser. Porque, como a gente sempre fala, todo direito ele é sistêmico. A gente só precisa olhar para ele dessa forma, dessa maneira, com essa visão. Então, isso para mim foi uma crescente, está sendo, e bem como tu falou, é perceber que cada um tem o seu tempo também de conseguir olhar para esse movimento, que ele é crescente. Ele é algo que já está sólido, até pelas próprias comissões, né, Nisso, que a gente também poderia falar um pouquinho, o quanto isso vem reforçando e vem solidificando esse movimento. Então, eu acho que é necessário a gente olhar com seriedade para isso e perceber o quanto isso impulsiona. Eu, pelo menos como estudante, eu vejo, eu tenho uma colega que na minha turma eu me senti um pouco um peixe fora d'água, porque eu percebia que nas aulas de processo era todo mundo, aquela coisa, o processo, eu vou ganhar, e tal. Então, e até a sexta fase foi processo, e nenhuma cadeira que eu pudesse dizer, opa, para aí aqui, até quando eu tive na sexta fase a cadeira de mediação, conciliação e negociação, e que é muito rasa, na verdade, né? É muito frágil para a gente ter uma noção né, dessa nova visão, né? Que existe outras possibilidades além do litígio. Então, isso para mim foi ali na sexta fase que daí eu ok, né? Tivemos tivemos essa cadeira, mas mesmo assim, não há uma continuação, porque agora vou, né? Tô na nona fase e não tenho mais nada, né? Com essa visão, com essa pegada, com essa
para poder respirar o direito. Então, eu acho que é fundamental essa... Acho que alguém está falando aqui. A Carlinha, as comissões são fundamentais para difundir a cultura da paz, muito feliz por acompanhar esse movimento. Antes a Cris e a Marília já tinham falado da questão da educação. Sim, gente, eu concordo com isso, mas só para esclarecer, né? Agora eu me sinto apta, né? Eu vejo na Alissa, tá aí, né? Minha primeira... ela é para mim o maior exemplo, a maior inspiração para que eu prossiga com esse movimento, né? Desse lugar e com a forma como eu o percebo, né? Havia diferenças e há, né, e muitas diferenças de opiniões em relação a isso e faz parte. Acho que nada se exclui, tudo se inclui. E aí a gente descobre, né, no livro do professor Ildemar Egger, que é professor aposentado da Federal, ele falando das leis do amor, né? Então, quantos, se a gente for olhar as obras percebendo, conhecendo o sistêmico, você percebe o quanto as pessoas são sistêmicas e já escreveram dessa forma. Então, é só ir fazendo com que isso reverbere, né? Faça com que tenha ressonância. E agora eu consigo, né? Até o próprio processo do TCC da Alissa, do trabalho de conclusão de curso, né? A gente foi descobrindo juntas, né, Alissa? Qual que é o caminho? Vamos por onde? Vamos pelo conflito. E todas as minhas falas, que todos vocês que me acompanham, elas são falas que eu experimento. A Alissa está aqui para dizer isso. Porque eu não consigo simplesmente falar algo de um lugar que eu não tenho experimentado. Isso, eu sou assim, né? Tanto que a Alissa está falando, a gente experimenta, enfim, para mim foi uma gratificação identificar que eu sempre fui sistêmica, saber que é isso. Então, com isso, eu tive força para me posicionar. E tanto que está aí. Hoje, né, a Risete está aqui, querida. Nós vamos para a comissão, né? Vai ser implementada em Tocantins, né? Ela vai presidir, ela está sempre aqui conosco. É uma grata satisfação de ter aqui conosco sempre. Isso faz com que fortaleça o movimento das comissões no sentido de que aquilo que eu compreendo, né? Percebo, é o que faz sentido, é o que eu tenho tido retorno dos colegas de comissão, né? Dos advogados que fazem parte, o quanto para eles tem sido mais leve, justamente, né? Um colega que trabalha na área penal me deu esse feedback, ele falou, nossa, para mim é um alívio agora, quando eu não ganho o processo e sei que faz parte daquela pessoa cumprir aquela pena por conta do que ela cometeu, isso é um alívio, né? Então, isso é o que me faz sentido, isso é o que me move. Ó a Risete dizendo que está muito feliz, isso é o que me faz ver a Alissa, né, nesse florescer. Então, agora eu me sinto apta, assim, para dar os próximos passos. Então, é o meu tempo, é o meu jeito e é o meu funcionamento, porque eu não consigo realmente falar aquilo que nem o colega advogado que a Alissa citou, que realmente foi ele veio num discurso, né? Sabe falar muito bem sobre a questão sistêmica, mas na prática, na hora de estar numa audiência e ter uma postura, ele nem cumprimentou o advogado, né? Nem a juíza. Quer dizer, então, o respeito, né? Que é o principal. Então as pessoas estão precisando reaprender a respeitar as diferenças. E Bert Hellinger ensina, né, o essencial é simples, e o quanto ele nos convida a ir para o mais. Está aí o Sérgio chegando também. A gente teve o privilégio de estar juntos lá na Alemanha com o Bert, né? E o quanto ele nos impulsionou, né? O Sérgio nos liberou aquele dia para cada um cumprir o seu papel, o seu desenvolvimento nesse campo, né? Com esse conhecimento, com essa filosofia que ele lindamente desenvolveu e deixou esse grande legado. Então, nós estamos, a forma como você nos acolhe faz toda a diferença, serei grata sempre. Que bom! E é isso, Risete, é isso que faz sentido, né? Porque senão de que adianta? Seria nada mais do que palavras soltas, né, vazias e que acabam se perdendo com o tempo e não tem eco. O que ecoa é o que você traz no seu coração, Risete, o que eu vejo no coração da Alice, o quanto ela se destaca com essa postura, né, o quanto ela participou agora de uma competição e foi observada a postura dela. Então agora eu me sinto realmente apta a dar esses próximos passos, né? E eu fico muito feliz e que o movimento das comissões vai crescendo, né? Cada um no seu tempo vai percebendo aquilo que dá conta, que a Suelena me ajuda muito nessa compreensão. Então é um processo que eu fico querendo que todos me acompanhem, né? Percebam aquilo que eu percebo,
Mas isso é fruto do meu trabalho interno, né, Alissa? Do quanto eu já caminhei para dentro, né? Então, é só porque eu caminhei para dentro que eu consigo agora transbordar o melhor de mim, né? Eu transbordo eu própria, né? Eu, Eunice, né? E é o que eu convido a todos: transborde ser Alissa, transborde ser Marília, transborde ser Risete, transborde ser Suelena, transborde ser Sérgio. Cada um é uma peça importante nessa grande engrenagem para o seu sistema e para o todo, né? A Cláudia Boatti fala: nós só evoluímos no coletivo, né? E esse coletivo, por isso esse movimento dentro da ordem, né? Dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? É importantíssimo que mais advogados vão se sentindo acolhidos e principalmente se sentindo pertencentes, que sim, você precisa ganhar o processo de qualquer jeito. Você pode simplesmente fazer o seu trabalho com leveza e tranquilidade, confiando, sabendo que existe o sistema do cliente que às vezes precisa, né, daquilo para compensar. E tá tudo bem. Isso nos alivia, porque ter a obrigação de ganhar sempre é algo que nos coloca num lugar de muita responsabilidade, de quase que uma carteira de Deus, né? Vamos abandonar essa carteirinha de Deus, como diz o nosso querido João, né? Que aliás está convalescendo agora né, com Covid. Peço que todos orem por ele, que ele tanto também contribui nesse movimento com muita lucidez e traz tantos acréscimos, né? Então, o quanto nós somos de verdade, o quanto cada um vai poder transbordar de si, trazer o melhor, o livre pensar que o pensamento sistêmico convida, né? Que as pessoas sejam livres. É que nem aquela história, né? Descobrir o petróleo e aí só dá para fazer o que com o petróleo? Combustível? Tem tantos derivados, né? O que tudo a gente pode fazer com a filosofia sistêmica, né? Nossa, é inenarrável. E o quanto ela já está presente lá no discurso aos moços, né, do Rui Barbosa. O quanto ele já, esse despertar interno dele, ele já se expressava com esse conhecimento, com essa postura, né, de levar o pertencimento, hierarquia, o equilíbrio nas relações. De que adianta, né, isso, nós sermos o joio, então, nas nossas relações interpessoais. E para mim o que faz a diferença é eu ter o resultado, né, visto e concreto em você, Alice. Isso é muito inspirador para mim. A Marília, que está lá, né, que eu e o Sérgio colocamos ela numa posição super desafiadora e que ela lindamente se sai. A Suelena, que cada vez consegue mais transbordar de si. E todos a minha irmã, que está aqui também, ter uma visão sistêmica em todos os aspectos da vida é um alívio. Acaricia, acalma o coração. Minha irmã, enquanto pedagoga, consegue perceber isso, sabe, gente? Isso para mim é o que me impulsiona, porque de nada adianta eu ter um discurso vazio que se no meu entorno está tudo em desordem, né? Então a ordem começa de dentro e eu sempre tive esse movimento, né, de compreender isso. Então hoje eu sei que é isso, que eu sempre busquei essa ordem para eu conseguir transbordar a ordem também e estar frente ao movimento dentro da ordem e com o instituto, né? E é isso. É muita alegria, isso me enche de alegria e força e vontade de continuar, avançar, trazer cada vez mais, né, alívio para a vida das pessoas e para que elas, inclusive, também se fortaleçam no seu lugar e compreendam, né, que tá tudo bem, que tudo tem o seu tempo e que o outro tem o tempo dele, né? Que às vezes eu tinha muito essa ânsia, né? A Alissa me ajuda muito nessa temperança, né? Calma, respira, né? Um passo de cada vez e cada um tem o seu tempo e o despertar é o único caminho que tem, né? Então, quanto antes a gente for mais consciente de tudo isso, melhor, né? E a Carlinha chega aí nos dando eu falo que o ciclone para nós aqui foi fundamental para colocar a bússola, né? E trazer a ordem para nós, né? No nosso espaço, no nosso movimento, nas nossas vidas e a Carla chega para corroborar com isso, né? Trazendo dessa forma tão ágil de ser, né? Trazendo esse novo gás no impulso, né? De que, olha só, eu tô te vendo, eu tava lá fora, eu tô te vendo, você tá indo, faça, né? Continue, tome o que é seu. Então, eu sou muito grata, né? Essas pessoas lindas que eu tenho o privilégio de conviver diariamente e aquelas que estão aí sempre confiando naquilo que eu trago e eu acho fundamental isso. Por isso que eu gosto, acho importante você contar todas essas suas transformações, Alice, que é isso que tem força, é isso que faz sentido. E ela vai ser, eu creio que a primeira acadêmica, né, formada realmente
nessa postura, nessa compreensão, nesse movimento de entender que sim, são processos, são partes, né? Que a gente agora entende a necessidade de integrar no todo, então vamos até mudar, vamos transformar a palavra para envolvidos, né? Para não ficar tudo ainda mais departamentalizados, né? Vamos unificar. Então, quando a gente encontra a unidade dentro de si, consegue integrar pai e mãe na condição de igualdade, né? Sem ter uma preferência por um dos genitores, porque eles são iguais, a gente consegue transbordar na vida equilíbrio, centramento e também gerar vida, como é o que eu fiz, né? No sentido de gerar um movimento dentro da ordem, gerar um instituto, e a Alissa está aí gerando uma vida literalmente, né? Então é isso, gente. É um transbordar de vida, né? Que a Alissa, né, quando ela está gestante, mostra o quanto também a gente está no caminho certo, né? A Suelena, a vovó, acho que a Gabriela está por aqui também. E é isso. Isso é o que mais nos dá a certeza de que a gente está, sim, disponível para a vida e não presa no sistema totalmente inconsciente, né, de nossas lealdades. E eu, na verdade, essa visão sistêmica é que me faz eu concluir o curso com a certeza do que realmente eu quero, né? De que forma eu quero atuar no direito, que é a forma que faz sentido para mim. Porque ainda assim a gente vê, né? Por exemplo, nós temos a resolução 125 do CNJ, que no artigo 4º ali, ele tem bastante claro a autocomposição, o quanto ele incentiva a autocomposição com a mediação, conciliação. Nós temos também a negociação, que foi a competição que eu participei, que é a negociação de Harvard, no MIT que eu participei. E só que ainda assim eu percebo que a gente precisa de algo além. Porque ali numa própria inicial nós precisamos já informar se aceita a conciliação ou não aceita a conciliação, como se fosse algo ainda muito forçado. Nós precisamos devolver a dignidade da pessoa humana, a vontade, a liberdade de expressão do ser humano. Nós somos seres autônomos e a gente precisa tomar esse lugar e perceber, porque no momento que ainda precisa ser feita uma resolução dizendo que a autocomposição é a melhor forma, nós precisamos nesse momento olhar para algo além, porque não adianta só a gente redigir um acordo, né? O conflito vai também continuar ali se a gente não redigir um acordo com essa visão, com esse olhar. Porque o acordo talvez não se solidifique, ele vai se perder. Então, até... não se sustente, né? E esse livro que eu estou lendo também, ele traz essa visão que os conflitos eles não se resolvem redigindo acordo. Então, precisa de algo além, precisa desse olhar. Por isso que a gente trabalha tanto, e a importância volto, né, a falar, eu como estudante, ser inserido, porque a gente não sabe, a comunicação não violenta, ela é tão importante para esse movimento, a escutativa, a empatia, são coisas que não são trabalhadas. A empatia e a escutativa até na mediação ela é trabalhada, mas a comunicação não violenta, ela não é trabalhada ainda na faculdade, porque ainda nós trabalhamos de forma beligerante dentro da faculdade. Para a gente escrever uma petição, a gente tem que escrever uma petição que a gente tenha que atacar o outro, né? A gente não pode escrever uma petição onde, tipo, você coloque o que realmente importa, o que realmente... Às vezes o envolvido, né? Nem sabe o que o advogado está escrevendo. Então, eu acho que é necessário essa inclusão desse movimento para que isso seja inserido dessa maneira, de muito além da gente fazer uma mediação, uma conciliação, uma negociação. No momento que o profissional está ali, ele precisa ter essa visão e essa postura. Eu acho que vai muito além de uma resolução. A gente precisa ter essa postura e é na academia que a gente vai aprender, porque é dali que saem os profissionais. Então, eu acho que isso é fundamental. Olha, a Carlinha está dizendo, a Alissa vai ser a primeira bacharel em Direito já com visão sistêmica integrada. A Diane, ela é uma privilegiada, é um privilégio estar por perto nesse momento. Se olhar o mundo melhor começa pela construção do meu eu, o todo se beneficia. A Alissa é merecimento, né? Merecimento dela de já estar, né? E ela tinha a questão, nossa, eu tô fazendo tão mais tarde o curso. Eu falei, tá fazendo no momento certo, né? E é um momento que tanto que você está aí despontando, né,
no seu universo, né? Já é até reconhecida pelos professores, né? Como uma aluna dedicada e que tem essa postura. E o que faz a diferença realmente é isso, né? Porque os acordos, eles precisam se sustentar. E como fazer isso, né? Ampliando a consciência do cliente no sentido de a responsabilidade dele por aquele conflito, porque caso contrário, o cliente vai para o lugar da vítima, né, ou da criança e quer que nós o salvemos, né? Que nós resolvamos, sem que eles se impliquem em nada. Então a gente já sabe que por isso que existem sentenças que não são cumpridas, por isso que medidas protetivas também não são. É como disse a doutora Renata Castilho, né, na reunião da comissão, o quanto ela se percebe enxugando gelo, né, do lugar da questão do feminicídio, né. Então, esse movimento, ele contribui muito, né, essa ampliação, essa tomada de consciência, essa ampliação mesmo do olhar, e principalmente a autorresponsabilidade, assim como a nossa, a do outro, né? Porque se nós fizermos uma conta transferências e ocuparmos um lugar de pai e mãe do nosso cliente, além de nós estarmos tirando a força dele para a resolução, nós estaremos também nos colocando no lugar que talvez a gente nem receba pelo trabalho executado, né? Porque pelo equilíbrio, o único que não deve nada para os pais, né? Não deve nada, não, deve tudo porque ganhou a vida. Não tem como né, compensar isso, a não ser fazendo algo de bom para a vida. E então, se você se posiciona como pai de seu cliente ou mãe, e a gente sabe, né, Alice, essa nossa transformação, como foi essencial. E o mais interessante, gente, é que sabe como que a Alice descobriu o direito nela, né? A força foi em umas férias, né? Num recesso fora da faculdade, que nós tínhamos um processo de alienação parental, não, de abandono afetivo. Abandono afetivo, em que nós defendíamos o réu, né, o pai, que teoricamente teria abandonado. E ela fez uma defesa linda, ela ganhou o processo, foi o primeiro processo da vida dela. E ali a gente ainda não conhecia esse universo sistêmico, né? Conhecia de algo, mas não tinha o conhecimento, né? É exatamente isso que eu vejo a necessidade na educação, porque é só fazer com que as pessoas despertem, né? Para esse olhar e esse conhecimento, que daí elas naturalmente vão desenvolvendo na vida, como a Alissa já está fazendo, aí se destacando, né? Nesse universo, está fazendo sentido, várias vezes ela se questionou. E ela está comigo nessa construção mesmo, né? De, inclusive, me auxiliar, né? Inúmeras vezes em slides. E hoje ela produz tudo com muita facilidade. E eu sei que isso impulsionou ela a estar concluindo, né, o curso, inclusive com um trabalho de TCC que certamente vai auxiliando a ir para o seu lugar com cada vez mais força e provavelmente inspirará demais acadêmicos a seguirem nesse norte, né? Nesse farol lindo que ela na própria história, na própria vida, e o quanto ela transformou tudo no entorno dela, né? E é isso, porque senão realmente, né, não adianta falar sem ver o resultado, né? A gente tem esse resultado que eu apresento para vocês aqui, um resultado maravilhoso que é a Alissa, e com toda essa consciência e essa possibilidade, né, de compreender, integrar o processo também, né, colocar o processo como algo inteiro, né. Então, por isso também que é fundamental a gente, quando tem a oportunidade de estar com um dos envolvidos, a gente colocar no coração o outro, a gente integrar. Isso é algo que é fundamental e faz toda a diferença, né, Alice? Algo simples. Porque o que acontece? Quando nós não estamos alinhados, nós estamos ainda muito distantes de nós, da nossa essência, quando um cliente vem e traz alguma questão, sempre é assim, que tem relação com a nossa própria história, né? Algumas coisas que a gente até tinha esquecido ou que são inconscientes, que algum dos nossos antepassados vivenciou, a gente vai perder a possibilidade de estar no estado de adulto, e é uma grande possibilidade de nós nos confundirmos, né, nesse momento. E com isso, a gente já deixa de ser um facilitador da lei, né, daquilo que nos cabe, daquilo que nós estudamos, para nos confundirmos e às vezes nos pegarmos sendo vingadores ou salvadores daquele cliente, né? E é esse lugar que, além de nos adoecer, né? Porque nós não temos essa possibilidade nesse sentido, né? O que nos cabe é sermos bons no conhecimento jurídico e principalmente nessa postura, né? Do adulto, daquele que não julga, que acolhe,
o outro, né, que está sendo relatado ou da situação que se apresenta. Evidentemente que até numa questão em que, como a gente já teve, né, Alice, um caso de um cliente que precisou de uma medicação e a medicação não chegou em tempo de salvá-lo, né, porque chegou por conta do processo, né, que a gente precisou trabalhar isso conosco, né, para conseguir digerir isso e compreender que, ok, ele olhava para a morte, ele estava esperando a morte e por melhores que fôssemos na nossa técnica, que de fato fomos, não conseguiríamos tirar ele desse lugar, a não ser que ele mesmo quisesse. E isso nos alivia muito no exercício profissional, saber que tudo tem relação com a história do cliente também. Então, com isso, conseguimos exercer a profissão realmente de uma forma muito mais livre, centrada e com essa tranquilidade de que daremos o nosso melhor, mas que salvar, realmente vingar, não é possível. Exatamente. E algo que para mim sempre ficou muito claro pela tua fala e que fez bastante sentido foi quando tu falou, nós somos aplicadores da lei. E é exatamente isso, né? Nós devemos aplicar a lei. A lei está aí para ser aplicada, não para a gente tomar as dores de ninguém, do cliente, ou enfim. Então, essa visão traz essa possibilidade de ampliar a consciência nesse sentido, de que o advogado ele aplica a lei. E muitas vezes a gente vê que vários profissionais tomam as dores dos seus clientes. Como eu já havia dito aqui, a gente pega iniciais ou até mesmo contestações, né? Com tanta raiva que às vezes não é nem passado pelo cliente, né? É o próprio profissional que coloca a sua carga, a sua dor ali naquela petição. Então, a importância dessa postura, desse olhar, e a gente também trabalha o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, que aqui é o que a gente faz diariamente, se conhecer para não se envolver na dor do cliente, né? Para conseguir e realmente estar num lugar de neutralidade, de conseguir aplicar a lei, aplicar a verdadeira legalidade ali. Então, eu acho que o autoconhecimento é fundamental em qualquer profissão, mas nesse momento, eu acho, na advocacia, ela requer um trabalho bem árduo, que eu vejo que é o que tu faz diariamente, e eu, às vezes, até sou obrigada a isso também, né? Porque era algo que eu deixava passar. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente se torne um profissional que não se envolva na questão do cliente e consiga realmente trazer essa consciência, esse olhar, de forma que o cliente perceba, né, as suas questões. Porque daí a gente entrega a autonomia, a verdadeira autonomia, né, de vontade, a verdadeira vontade para o cliente, né? Então eu acho que o autoconhecimento é algo fundamental para esse movimento também. Exatamente. Não tem jeito, né, Alice? A Alice falou, às vezes deixa passar, agora ela já não deixa passar mais, né? De tanto falar, vai olhar. Eu sou a mais disposta a olhar tudo, todo o tempo, né? Porque... Por isso que eu vejo o quanto às vezes, né, ali na própria parte da educação que tu falou, quando tu vai deixando, né, o teu momento, mas tu é muito responsável. Isso eu admiro muito em ti, porque quando tu dá um passo, é porque tu tem essa segurança. Tu tem a tua autorresponsabilidade, às vezes eu até falo pra ti, né, não te chicoteia tanto, não te cobra tanto, porque tu é muito responsável naquilo que tu faz. Eu, né, como eu já disse aqui, eu te acompanho desde o início da criação da comissão, do instituto, desse teu movimento. Quantas vezes tu saía de um lugar para o outro, pegava um avião, corria para outro para dar a palestra. Então, eu vejo essa tua construção e acho assim, admiro profundamente esse teu empenho. Porque muitas vezes tu estava cansada, eu via no teu olhar o teu cansaço, mas tu ia lá para algo maior. Então, o teu olhar sempre foi para o todo. Nunca foi em benefício somente teu. Tu sempre olhou para o todo. E isso é algo que a gente deve reconhecer. O teu movimento é para o todo, é para trazer esse conhecimento para o todo. Então, isso é algo que a gente precisa realmente reconhecer e honrar e reverenciar esse teu movimento. Porque eu sei, eu falo com propriedade disso, porque eu convivo diariamente e vi quantas vezes, né, tu saiu, deixou o escritório. Claro que eu estava aqui, eu sei que tu confia, isso também para mim eu agradeço por todo esse aprendizado, por isso, né, pela essa confiança que a gente tem uma na outra.
Eu sei que tu foi porque sabia que eu estava aqui, mas muitas vezes tu saía de um lugar para o outro e eu ficava, meu Deus, como é que ela aguenta tudo isso? E chicote, chicote em cima de ti, tu tava lá, sabe, firme e forte. Então esse movimento é teu, o lugar é teu. E eu sou muito grata de estar contigo nessa caminhada e, como eu sempre digo, nós estamos juntas de mãos dadas e vamos continuar firmes e fortes. Bem lembrado, Alissa, porque é verdade, gente. Em 2018 foi um ano que eu viajei muito, 19 também, né, dando palestras, porque pelas OABs incentivando esse movimento a se sustentar, né, até ele alcançar o mínimo de uma nova massa crítica, que as 100 comissões, né, e aí para eu poder relaxar um pouco, né, no sentido de que pronto, né, criamos já uma nova consciência dentro da ordem, e isso vai se ampliar gradativamente, né, fenomenologicamente, que é o que acontece, né. E eu, de fato, deixava o escritório, deixei muitas vezes, né, Alice? Eu cheguei a estar em 2 estados diferentes na mesma semana. E ela segurando a onda, me auxiliando, inclusive com os slides, segurando a onda do escritório. Então, eu exigi dela o melhor, desde sempre, né? E a resposta é essa felicidade que ela expressa, essa retidão de caráter, né? Que isso também faz a diferença, a educação primorosa que recebeu, né? É claro que eu sou suspeita para falar com ela do meu sistema, né? Mas a educação primorosa que a Lala e o Júnior deram para ela, essa menina é uma preciosidade, quem conhece pessoalmente sabe o que eu estou falando. E ela é exatamente isso que ela transparece na telinha aí. E aqui, ó, a Cris está dizendo, academia é a base de tudo, pois os advogados são indispensáveis à administração da justiça. Olha aqui a Tita, beijos ali, sou fã da consciência sistêmica, um olhar para a vida. Todos aplaudindo. A Serena, a força do profissional que você já é, Alissa, transparece pela sinceridade de tuas palavras. Queridas, a Mara, eu esse exemplo de movimento de alma por inspiração, né? Obrigada, gente. É isso mesmo, né? Aquilo que nos move internamente faz sentido ali, se a gente se encaminha para os 2 minutos finais dessa live, que está sendo um deleite, porque a gente, na verdade, Elis, obrigada, super inspiração. A gente está aqui como se estivéssemos conversando todos os dias, que é o que a gente mais faz, é dialogar, né? E trabalhar as nossas questões quando elas exacerbam, né? A gente está sempre atenta a tudo e a todos, né? E a Alissa certamente vai colaborar muito com esse trabalho de conclusão de curso aí e ressignificando, né, a academia. Eu acho que é um antes e um depois. Luciana, obrigada, que bacana essa live, parabéns. A Lala, minha filha, meninas. Eu também sou um pouco, né, Lala? Ela adora, né, porque me ensinou a andar, mas eu tenho quase a idade dela, então não posso ser filha dela, não. E nós estamos na mesma linha colateral na hierarquia, né? Somos do mesmo. Outro dia a gente brincava com isso, né? Acho que tá todo mundo já bebendo desse movimento, né? E tá fazendo bem. Não é fácil, né? A gente se olhar. Olha a Fábia aí lá, ela tá te vendo. É muito bom, né? Tá nesse lugar de reencontros e compreensões e acolhimentos e vida que transborda e principalmente muito amor, que é algo que nunca faltou no nosso sistema e que transborda na gente, né, Alissa? Então, vai finalizar já 1 minutinho para te fazer tuas considerações finais. Grata a todos que estiverem conosco, a Marília, que sempre lindamente nos acompanha, e a quem vier, se quiser direcionar para acadêmicos, estudantes, né, acho bem importante, compartilhem. Fala aí, Alissa, termina essa live 1 minutinho para ti. Ai, muito obrigada a todos, né, todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, obrigada, Marília, a ti, Nice, que realmente a tua profundidade, ela emociona, e eu sei da essência da tua alma, e conviver contigo é um presente diário, por mais que às vezes a gente tenha os nossos momentos de estresse, como todo mundo, como, né, somos seres de verdade, a nossa essência é verdadeira, mas eu agradeço por estar contigo nesse movimento, por tu ter me impulsionado a me olhar e perceber a minha capacidade, por ter me ajudado a minha fala, né, que eu sei. Quantas vezes tu dizia, fala, Alissa, fala, só eu sei que eu tinha vontade de... Mas agradeço a sua Helena também, que me ajuda muito, né? 10 segundos.
E muito obrigada e vamos lá, vamos inserir isso na academia, por favor. Um beijo, mãe, te amo.